A manhã de 12 de junho de 2026 chegou com duas coisas a acontecer ao mesmo tempo, e juntas disseram ao mundo mais sobre o estado da governação global do futebol do que qualquer relatório institucional ou comunicado oficial alguma vez poderia dizer. Em Salzburgo, na Áustria, o organismo que rege o futebol europeu anunciou que Omar Artan, árbitro do ano da Confederação Africana de Futebol, o primeiro somália alguma vez selecionado para um mundial, o homem que tinha passado 11 horas a ser interrogado no Aeroporto Internacional de Miami antes de ser enviado de volta para casa na véspera do início do torneio, iria arbitrar a Supertaça da UEFA de 2026 entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, a 12 de agosto. O primeiro árbitro do continente africano alguma vez nomeado para dirigir uma grande final da UEFA recebeu o palco que lhe tinha sido negado pelo país anfitrião do Mundial, o palco que o futebol europeu decidiu oferecer-lhe em alternativa. E em Miami, quando perguntaram ao presidente da FIFA sobre a situação, sobre o que o organismo que rege o futebol mundial tinha feito para a resolver, ele disse às pessoas que fizeram a pergunta para terem calma e relaxarem. Terem calma e relaxarem. Essas foram as palavras escolhidas pelo presidente da FIFA quando lhe perguntaram sobre a recusa de entrada de um oficial do Mundial selecionado pela sua própria organização. Um homem de 34 anos que tinha trabalhado toda a carreira em direção a um único momento, um momento que lhe foi retirado num aeroporto na manhã de 10 de junho. Terem calma e relaxarem. Enquanto o presidente da UEFA divulgava, ao mesmo tempo, uma declaração a dizer que o futebol existe para ligar pessoas. Enquanto o futebol europeu anunciava que queria mostrar respeito por Omar e pelas suas extraordinárias competências de arbitragem. Enquanto o presidente do futebol africano agradecia pessoal e publicamente ao seu amigo Alexander Ceferin por ter intervindo, enquanto milhares de pessoas em Mogadíscio se reuniam num estádio, não para um jogo de futebol, mas para um árbitro, para receber de volta um homem que regressara sem o seu sonho e para lhe dizer que continuava a importar, terem calma e relaxarem. Essa frase do presidente da organização que gere o Mundial tornou-se a sentença que define a falha institucional no centro deste torneio, a distância entre aquilo que o organismo dirigente diz defender e aquilo que realmente faz quando os valores que proclama são testados por uma situação real que envolve uma pessoa real. A FIFA selecionou Omar Artan. A FIFA colocou o seu nome na lista de árbitros. A FIFA promoveu este torneio como o mais inclusivo da história da competição. E quando os agentes fronteiriços do país anfitrião passaram 11 horas a interrogar um oficial escolhido pela própria FIFA antes de lhe recusarem a entrada, o presidente da FIFA disse às pessoas que repararam para terem calma e relaxarem. Então, o que aconteceu realmente? E por que razão a resposta da Europa, imediata, concreta, institucional e profundamente significativa, teve tanto impacto em todo o mundo do futebol? Esta história não é um episódio isolado, é uma sequência de acontecimentos que começou no aeroporto de Miami e terminou, pelo menos por agora, com a declaração mais poderosa feita por qualquer organismo dirigente do futebol durante todo este torneio, não em palavras, numa nomeação. Artan chegou a Miami a 6 de junho, tinha 34 anos e nascera na Somália. Fazia parte da lista internacional de árbitros da FIFA desde 2018. Arbitrou a segunda mão da final da Liga dos Campeões da CAF na época de 2024 a 2025. Foi eleito árbitro masculino do ano da CAF em 2025. Tinha sido selecionado pela FIFA, entre todo o conjunto mundial de oficiais, como um dos 52 árbitros a quem se podiam confiar jogos do Mundial de 2026. Trazia um passaporte diplomático, trazia a acreditação da FIFA, tinha os documentos certos, tinha o visto certo. Quando aterrou em Miami, os agentes fronteiriços chamaram-no à parte. O interrogatório durou 11 horas. Segundo o relato público do próprio Artan, centrou-se sobretudo no Al-Shabaab, a organização militante que tem atuado em zonas da Somália, não na sua carreira no futebol, não nas suas credenciais, não na documentação da FIFA, numa organização terrorista, durante 11 horas. Depois foi colocado numa cela de detenção. Depois foi posto num voo de regresso a Istambul.
A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos divulgou uma breve declaração invocando preocupações no processo de verificação. Não foi dada publicamente qualquer outra explicação. Mais tarde, um responsável norte-americano que falou sob anonimato, devido à natureza sensível das leis de privacidade relativas a vistos, disse aos jornalistas que a admissão de Artan tinha sido recusada devido ao que foi descrito como associações a alegados membros de organizações terroristas. A Somália é um dos 39 países sujeitos a restrições de viagem para os Estados Unidos ao abrigo de ordens executivas assinadas durante a administração Trump. Para os agentes fronteiriços, isso foi aparentemente suficiente. O facto de viajar com um passaporte diplomático, de levar acreditação da FIFA, de ter um visto válido, de ser um dos oficiais mais credenciados da modalidade e de estar a dirigir-se a um evento que os próprios Estados Unidos coorganizavam, nada disso foi suficiente para ultrapassar aquilo que 11 horas de interrogatório não conseguiram resolver. Um conselheiro sênior do Ministério da Juventude e do Desporto da Somália confirmou à BBC que a entrada de Artan tinha sido recusada e que ele viajava com toda a documentação válida. O The New York Times citou as próprias palavras de Artan: "Eu tinha os documentos certos e tudo." Essas palavras, simples e diretas, carregavam um peso que nenhum comunicado institucional poderia igualar. A resposta da FIFA no imediato foi institucional e cuidadosamente redigida. O organismo dirigente confirmou que Artan não arbitraria no torneio, confirmou que não estava envolvido nos processos de imigração do país anfitrião, confirmou que a decisão não seria revertida. Não houve qualquer esforço coordenado da liderança da FIFA para elevar publicamente o caso, para contactar Washington, para fazer exigências, para usar qualquer influência diplomática que a organização que gere o evento desportivo mais visto do planeta pudesse possuir. Houve um comunicado, e depois, quando o presidente foi questionado diretamente sobre a situação nas horas que se seguiram à abertura do Mundial, disse às pessoas que perguntaram para terem calma e relaxarem: "É aqui que tudo muda por completo." A resposta do futebol europeu foi o oposto de ficar tranquilo. Foi imediata, coordenada, e trouxe consigo o peso de uma instituição que compreendia exatamente o que estava a fazer e por quê. O presidente da UEFA divulgou uma declaração precisa em cada frase. Disse que Omar Artan é um excelente árbitro jovem, mas já experiente, que se afirmou ao mais alto nível competitivo da Confederação Africana de Futebol. Disse que o futebol existe para ligar pessoas. E depois disse algo que continha todo o peso daquilo que a nomeação representava. Disse que a UEFA queria mostrar o seu respeito por Omar e pelas suas extraordinárias competências de arbitragem, que lhe tinham valido uma nomeação tão prestigiante. Essa última expressão, que lhe tinham valido uma nomeação tão prestigiante, é uma referência direta à seleção para o Mundial da FIFA que lhe foi retirada. A UEFA não estava simplesmente a oferecer um jogo a Artan, estava a afirmar, da forma mais pública e institucional ao seu alcance, que o julgamento daqueles que o selecionaram estava correto, que as preocupações de verificação invocadas no aeroporto de Miami não eram preocupações futebolísticas, que o futebol europeu estava preparado para dizê-lo dando-lhe o maior palco que tinha disponível. A supertaça da UEFA entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, em Salzburgo, a 12 de agosto, não é um prêmio de consolação. É um jogo entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa, uma das ocasiões mais prestigiadas do futebol europeu, o evento que abre a época europeia de clubes. E nessa noite, em Salzburgo, Omar Artan tornar-se-á o primeiro árbitro do continente africano a dirigir uma grande final da UEFA. O momento histórico que devia ter acontecido no Mundial acontecerá, em vez disso, na Áustria, entregue por outro organismo dirigente, porque a organização que gere o futebol mundial disse a toda a gente para ter calma e relaxar. A resposta do presidente da CAF foi igualmente significativa. Disse que Artan deixou a Somália e todo o povo do continente africano extremamente orgulhosos. Disse que o prêmio de árbitro do ano da CAF e a nomeação para o Mundial eram um reconhecimento da sua capacidade de nível mundial e do respeito internacional que conquistou. E depois agradeceu pessoalmente a Ceferin pelo nome, de forma direta, calorosa e pública, por ter permitido que Omar arbitrasse a supertaça.
Esse reconhecimento pessoal do presidente do futebol africano para o presidente do futebol europeu, feito em público e pelo nome, mostra a dimensão do que aquele gesto significou. O principal responsável pelo futebol de um continente inteiro a expressar gratidão pessoal ao homem que agiu quando o principal organismo dirigente da modalidade não o fez. Pensemos no que isto revela sobre o panorama institucional do futebol mundial neste momento. A FIFA gere o Mundial, tem a escala comercial, os contratos de transmissão, os prêmios monetários, a plataforma global e a autoridade para selecionar oficiais de qualquer ponto do planeta. Selecionou Omar Artan, não conseguiu proteger a sua capacidade de lá estar, e quando ele foi enviado de volta para casa, o seu presidente disse às pessoas para terem calma e relaxarem. A UEFA não gere o Mundial. Não tem jurisdição sobre o que acontece no Aeroporto Internacional de Miami. E, poucas horas depois de Artan aterrar em Mogadíscio, a UEFA tinha confirmado a sua nomeação para a final da Supertaça, tinha trabalhado com a CAF para a tornar possível, tinha divulgado uma declaração através dos canais oficiais do seu presidente e tinha feito dele o primeiro árbitro africano de sempre a dirigir uma grande final da UEFA. O contraste entre essas duas respostas institucionais não é subtil, é direto, deliberado e visível para todos no futebol mundial, e é a expressão mais clara até agora de algo que se vinha a formar em torno deste torneio há meses: a divergência crescente entre aquilo que o presidente da FIFA diz sobre inclusão e aquilo que o organismo dirigente realmente faz quando esses valores são testados na prática. O episódio de Artan não é o único lugar onde essa divergência se tornou visível. A Federação Nacional de Futebol do Irão comunicou que quase 18.852 bilhetes do Mundial atribuídos a adeptos iranianos foram revogados poucos dias antes do início dos jogos. O comunicado da federação foi preciso. Numa surpreendente reviravolta dos acontecimentos, os bilhetes atribuídos à Federação Iraniana de Futebol foram retirados e, na situação atual, a federação não consegue disponibilizar sequer um único bilhete aos adeptos da seleção nacional. A situação do Irão ia muito além dos bilhetes. Foram recusados pedidos de visto a 14 oficiais iranianos. Cidadãos do Irão e do Haiti foram impedidos por completo de assistir ao torneio como adeptos. A Federação Iraniana de Futebol acusou publicamente os Estados Unidos de tratamento discriminatório, citando aquilo que classificou como restrições injustas e politicamente motivadas. O Irão já tinha boicotado o sorteio oficial do Mundial, realizado em Washington em novembro de 2025, porque as autoridades norte-americanas recusaram vistos a membros da delegação iraniana necessários para participar na cerimônia. Esse boicote não foi simbólico, foi a declaração pública da federação de que o país anfitrião do evento já tinha tornado funcionalmente impossível uma participação justa antes de a bola começar a rolar. A Associação Internacional da Imprensa Desportiva informou que jornalistas acreditados do Irão e de várias nações africanas não tinham recebido vistos ou tinham obtido apenas acesso restrito, o que, na prática, os impedia de circular livremente entre os 3 países co-anfitriões, Estados Unidos, Canadá e México, para cobrir jogos. Um futebolista iraquiano foi retido durante 7 horas enquanto os agentes fronteiriços inspecionavam o seu telemóvel. Um fotógrafo de equipa foi enviado para casa. Um jogador de destaque, cuja autorização de viagem suíça foi sinalizada para revisão 10 dias antes do início do torneio, esperou na incerteza enquanto o tempo se esgotava. Organizações de adeptos na Europa apresentaram queixas legais formais acusando a FIFA de abuso de monopólio nas suas práticas de bilhética. 8 delegados da UEFA abandonaram uma reunião do Conselho da FIFA no início do ano. O padrão em todos estes episódios é idêntico. Um organismo dirigente que promoveu este torneio como o mais inclusivo da história da competição, que alegou 500 milhões de pedidos de bilhetes e uma recessão universal, que disse que todos eram bem-vindos, confrontado repetidamente com situações específicas e documentadas em que a distância entre essas palavras e a realidade operacional era impossível de fechar com um comunicado ou com uma referência ao seu enquadramento de direitos humanos. A complicação da OFAC com os bilhetes do Irão acrescentou uma complexidade legal genuína. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros
que aplica as sanções comerciais dos Estados Unidos, restringiu entidades sediadas nos Estados Unidos de processarem certas transações financeiras envolvendo contas iranianas. Essa realidade regulatória significava que a FIFA estava a operar num terreno jurídico verdadeiramente difícil, mas a postura pública do organismo dirigente, a sua disponibilidade para absorver em silêncio o dano reputacional e a instrução do seu presidente para terem calma e relaxarem, disseram algo sobre prioridades que a complexidade legal, por si só, não explica. Há uma questão institucional mais ampla no centro de tudo isto. A pergunta não é se a FIFA tem autoridade formal sobre o Mundial. Tem, e essa autoridade é absoluta. A pergunta é se autoridade formal e legitimidade institucional são a mesma coisa. Se a organização que gere o torneio e a organização que fala pelos valores que a modalidade afirma defender são necessariamente uma e a mesma. E como se apresenta a resposta a essa pergunta quando duas instituições reagem ao mesmo acontecimento no mesmo momento de formas opostas? A 12 de junho de 2026 não eram a mesma instituição. A autoridade para dizer em que é que o futebol realmente acredita, para agir de acordo com os valores que o jogo afirma defender, em vez de apenas os proclamar em materiais promocionais antes do torneio, não está registrada em lado nenhum. Não é atribuída por estatuto. Pode ser exercida por qualquer instituição com vontade de a exercer, e na manhã de 12 de junho, a UEFA exerceu-a em Salzburgo, com um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, e um árbitro da Somália que tinha os documentos certos, o visto certo e 11 horas de perguntas que nunca lhe deveriam ter sido feitas. A rapidez da decisão da UEFA importa. Horas, não dias, não semanas de reuniões de grupos de trabalho e consultas sobre enquadramentos institucionais. Horas. Quando a história de Artan a aterrar em Mogadíscio sem o seu sonho ainda estava fresca, chegou o anúncio. O presidente do futebol europeu não esperou para ver como o ciclo noticioso iria evoluir. Não convocou uma comissão, fez uma chamada ao seu homólogo no futebol africano e depois fez uma nomeação. Essa rapidez é por si só uma declaração, e o mundo do futebol reparou. A reação nos meios de comunicação globais ligados ao futebol, nas horas seguintes, foi imediata. Comentadores da América do Sul ao Sudeste Asiático descreveram o gesto da UEFA como um dos mais significativos da memória recente do futebol. Não porque a supertaça da UEFA seja uma ocasião menor, não é, mas pela sequência. Um homem a quem foi negado o seu lugar no Mundial, enviado para casa a partir de um aeroporto, recebido por milhares de pessoas na sua própria cidade, e depois informado pelo presidente do futebol europeu de que estaria no centro de uma grande final em agosto. A recessão em Mogadíscio merece atenção própria. Milhares reuniram-se num estádio, não para um jogo, para um árbitro. Num país que carregou o peso de décadas de conflito e isolamento internacional, a onda de apoio a Artan não foi simplesmente sobre futebol. Foi sobre a mensagem que a sua seleção original tinha enviado, que alguém da Somália com um passaporte diplomático e 8 anos na lista internacional de árbitros da FIFA podia receber a confiança para dirigir os maiores jogos do planeta. Quando essa mensagem foi cancelada num aeroporto, a multidão em Mogadíscio apareceu para dizer que ela continuava a ser verdadeira, apareceu para dizer que ele continuava a importar. E depois, em poucos dias, a UEFA apareceu para dizer o mesmo, com um jogo, não com um comunicado. A declaração de Ceferin usou a expressão extraordinárias competências de arbitragem que lhe tinham valido uma nomeação tão prestigiante. Linguagem deliberada. A nomeação referida era a seleção para o Mundial da FIFA. A UEFA estava a afirmar publicamente a qualidade desse processo de seleção. Estava a dizer, em linguagem institucional, que o que aconteceu no aeroporto de Miami não foi um julgamento futebolístico, e o futebol europeu estava preparado para responder em conformidade. No conjunto, isto não equivale a um único movimento coordenado. São várias instituições, em várias partes do mundo, a chegar à mesma conclusão por processos diferentes, que a gestão deste torneio não refletiu os valores que dizia defender, e que as instituições do futebol têm tanto o direito como a obrigação de o dizer através das ferramentas que têm disponíveis.
Os 8 delegados da UEFA que abandonaram uma reunião do Conselho da FIFA no início deste ano disseram-no com uma cadeira vazia. As organizações de adeptos que apresentaram queixas legais formais disseram-no nos tribunais. A Federação do Irão disse-o ao boicotar o sorteio em Washington. E a 12 de junho, a UEFA disse-o com um jogo em Salzburgo, em agosto, entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, arbitrado por um homem de 34 anos da Somália que tinha os documentos certos, o visto certo e 11 horas de perguntas que nunca lhe deveriam ter sido feitas. O presidente da FIFA disse para terem calma e relaxarem. O presidente da UEFA disse que o futebol existe para ligar pessoas. Essas duas declarações, emitidas com poucas horas de diferença no mesmo dia, são o resumo mais claro de onde se encontra a história institucional deste torneio. A história, o registro do que foi dito, por quem, quando e em resposta a quê, decidirá qual dessas duas respostas refletiu os valores que a modalidade afirma defender. O registro já está escrito. Omar Artan disse que era o destino e que iria estar no próximo Mundial. Em agosto, em Salzburgo, já lá estará. Não como espectador, como o árbitro que fez história. Apenas não no lugar que alguém esperava e não por um caminho que alguém teria escolhido. Mas a instituição que tornou isso possível, depressa, publicamente e com convicção genuína, não foi aquela que gere o Mundial. Esta é a história do que aconteceu entre o aeroporto de Miami e Salzburgo, na Áustria, no espaço de 6 dias em junho de 2026. E é uma história sobre instituições, sobre a distância entre aquilo que as organizações dizem e aquilo que fazem, sobre a diferença entre autoridade e legitimidade, e sobre o que acontece quando essas duas coisas ficam separadas por 11 horas num corredor de aeroporto e por uma rejeição em 2 palavras do homem no topo da organização que devia garantir que todos os que ali pertenciam conseguiam entrar pela porta. No fim, foi preciso uma porta completamente diferente, noutro país, organizada por outro organismo dirigente, para dar a Omar Artan o lugar que a modalidade já tinha decidido que ele merecia.